Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a chinesa conservadora. Quando eu fui para o exterior, eu estava com 20 anos e essa menina que eu conheci, ela estava com 19. Ela tinha acabado de terminar o ensino médio e foi enviada para estudar no exterior pelos pais. E eu fui o primeiro namorado dela. E ela também foi a minha primeira namorada. E ela era aquela coisa, um com menos experiência do que o outro. Só que aquela coisa, né? A mentalidade do Brasil e a mentalidade da China. No Brasil, aquela mentalidade ninguém é de ninguém, tô ficando com você, mas não é nada sério. E isso acaba, né, afetando a pessoa, né, o pensamento da pessoa, o comportamento da pessoa. Beleza, eu tô com você, mas eu não tô já pensando em casar e pensando, já planejando os próximos 5, 10, 20, 30 anos com você. Só que na China é o contrário, né? Muitas meninas e até mesmo muitos caras, eles já namoram já com esse intuito já de ser uma etapa muito rápida para depois já casar. Então tem ainda um pensamento ainda mais tradicionalista e conservador. E só para vocês terem noção, esse relacionamento ele durou menos de um ano, mas já com acho que 4 meses, ela já estava cobrando que eu tivesse um emprego e um emprego bom para sustentar ela. E aí você imagina, eu com 20 anos olhando para isso assim, sabe? Eu nem entendi o que aconteceu. Então é aquela coisa, né? Eu tava naquela mentalidade brasileira, deixar a vida me levar, enquanto ela já tava me vendo como um futuro marido e me cobrando como tal. E aí essas diferenças culturais são muito perigosas, né? Porque são duas pessoas juntas, mas que estão com mentalidades e planos completamente diferentes. Então é por isso que normalmente relacionamento de pessoas de dois países diferentes já é meio que fadado ao fracasso. Continuando. E depois de algum tempo junto com ela, ela começou a entrar na igreja. Não vou falar de qual vertente que é. E nessa igreja, ela praticamente assim encontrou a turma dela. E aí, né, um dos pilares é que falava não ter relação antes do casamento. E aí uma das coisas que eu achei mais bizarra, né, é que no meio do relacionamento ela falou assim: "Não, eu não quero mais ter relação com você. Agora só depois do casamento". E aí eu escutei isso, né? E sabe quando você desmotiva completamente do relacionamento? Ainda mais porque só pra você abraçar ela, ela já ficava te jogando pro lado. Então o relacionamento depois que ela entrou pra igreja ficou muito, muito, muito frio. E aí, aquela coisa, né? Tava muito frio e eu me senti obrigado a terminar com ela, que não ia dar certo. E aí, como eu terminei com ela antes da gente começar a brigar e se desentender, e o centro de Auckland é pequeno, a gente se encontrava várias vezes na rua e a gente até se dava bem, conversava, falava como é que tava a vida. E aí aquela coisa, né? Ela foi lá, achou um americano dentro da igreja. Aí a hipergamia cantou. Aí ela ficou namorando com ele por volta de uns 3, 4 anos, mais ou menos. Que eu perdi o contato com ela e eu não lembro, eu não tenho noção assim quando que ela foi para os Estados Unidos e casou com ele. Hoje em dia, morando num certo estado americano, casada e completamente inserida dentro da comunidade religiosa dela, e muito provavelmente daqui a pouco ela vai virar mãe.
E aí é aquela coisa, né? Às vezes você até acha uma mulher conservadora. E assim, a mulher, beleza, ok, educada, agradável, tudo mais. Só que às vezes essa parte da relação íntima, até mesmo para um mísero abraço para dormir juntos, a coisa vai esfriando, 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 esfriando. Então é aquela coisa. Imagina ela depois que tiver um ou dois filhos. O maridão lá não vai ter nem um aperto de mão dela. E aí eu fiquei refletindo, vale a pena? Será que vale a pena o sacrifício? Não. A minha conclusão foi não. Então, às vezes, até mesmo quando você acha a mulher conservadora, né? Que, pelo que eu vi ali, o marido dela foi praticamente o terceiro homem da vida dela. E foi o terceiro homem da vida dela, mas o cara tá fadado a nunca mais ter relação com a esposa depois que tiver filho. E esse é uma dos problemas quando você casa com mulheres da Ásia, que muitas delas elas simplesmente ignoram o marido e não quer saber mais. E aí você fala, no Brasil também é assim, mas na Ásia é pior. Na Ásia é pior, porque depois eu comecei a ver vídeo de chineses, japoneses, coreanos, e eles estavam falando coisas muito parecidas. Tem um canal no YouTube onde mostra um cara da África do Sul e outro dos Estados Unidos. E eles passaram, acho que por volta de uma década morando na China. Então eles conhecem a China de cabo a rabo, viajaram o país quase que inteiro, tiveram namoradas várias, casaram com chinesas, tiveram filhos com chinesas, fluentes em chinês. Então eles conhecem praticamente tudo sobre o país. E aí, como eu desejava, né, ter conhecido o canal deles antes de ter entrado nesses namoros com essas duas meninas chinesas, né? Mas num vídeo mais pra frente eu falo da outra. E um dos vídeos mais marcantes era o cara da África do Sul falando sobre as mulheres chinesas, falando: Você acha que as mulheres são sem coração? É porque elas são sim. E aí, explicando aquela coisa, né? Na cultura da China é muito diferente. E você, como homem de outro país, você não é a primeira prioridade dela. A primeira prioridade dela é alguém do país dela, da cultura dela. Você vai ser só o prêmio de consolação. Então, para você até conseguir o relacionamento, pode até ser relativamente fácil. Só que o grande problema é você manter esse relacionamento. Aí é a grande fonte de estresse e de desgaste para o homem. Você manter a mulher satisfeita dentro do casamento. E aí é aquela coisa, né? Eu te deixo a pergunta: será que vale a pena essa história de Passport Bros? De ir para a Ásia para encontrar uma esposa e ser feliz para sempre? A maioria dos caras vão descobrir com o tempo que não compensa. Mas é a vida, né? Cada um atrai o que merece. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.